pessoal, vamos falar hoje sobre o cultivo da rosa do deserto no mundo, a história do cultivo da rosa do deserto no mundo, tá? Tendo por base o livro do Mark Dimitri, que é um livro em inglês, tá? Quem tiver interesse em conhecer mais sobre literatura de rosa do deserto, tem um vídeo no canal só sobre isso, tá? Esse livro em especial, ele é um voo panorâmico da história do cultivo, desde os primórdios até por volta de 2010, quando ele foi lançado no mercado, tá? Então, muita coisa nova não foi abarcada no livro, porque não tinha acontecido ainda. Deve ter sido com grande surpresa que os botânicos constataram a presença dessas plantas maravilhosas no semiárido africano, e no caso mais específico das Adenium arabicus. Aqui temos duas monstrinhas aqui, monstrinhas no melhor sentido, monstrinhas no sentido de gigantes, tá? Elas têm troncos aqui equivalentes a árvores grandes, tá? Então, voltando, quando elas foram encontradas na natureza, no caso da Adenium arabica, na Península Arábica, no caso das Obeso, Somalense, etc., são 11 espécies na natureza, tá? Sendo praticamente todas africanas, com exceção da Omã e da Arábica, né? Se contar também com a ilha de Socotra como pertencente ao continente africano. Tenho dúvida se pertence ao continente africano ou se pertence à Península Arábica. Enfim, essas plantas elas foram encontradas pelos botânicos no ambiente natural e começou-se o processo de domesticação dessas espécies, né? O cultivo delas como plantas ornamentais, tá? Na natureza existia apenas as flores de cor rosa, tá? Seja a florzinha rosa da Adenium obesa e Adenium somalense, seja a florzinha menor da Adenium arabica, que é metade do tamanho da flor de uma obesa ou de uma somalense, tá? Essa aqui tá mais típica para somalense, tem uns 15 risquinhos do botão floral e a folha mais fina, né, que é a característica da somalense, tá? Essas plantas foram levadas para o cultivo ornamental, né? E durante muito tempo, pessoal, uma curiosidade, até a década de 90, o que existia de rosa do deserto era essas rosas, essas plantas de rosa na cor rosa, né? A cor branca foi uma novidade de mercado ali finalzinho dos anos 80, iniciozinho dos anos 90, quando se jogou no mercado a rosa do deserto branca. Salvo engano, eu não me recordo precisamente o local onde foi descoberto, mas foi num país africano também, não sei se foi na Namíbia, né? Então foi uma revolução quando se lançou no mercado ornamental as adênios de flor branca. Era uma grande novidade de mercado na época, isso ali por volta dos anos 90, tá? As adênios vermelhas, as primeiras foram cruzamentos entre indivíduos que tinham a tonalidade rosa mais escuro, tá? Quem fez isso foi o próprio Mark Dimitri, tá? Um dos autores do livro que eu cito lá no capítulo literatura, no vídeo literatura de Adênio, tá? Vamos lá dar uma olhadinha depois na playlist. Ele começou a cruzar os indivíduos que tinham rosas, tinham um tom rosa mais escuro, até chegar no vermelho. Ele chamou a primeira vermelha de Crimson Star. Crimson Star, tá? Então, assim, durante muito tempo no mercado, só existia o que a gente chama de rosa do deserto comum. E são nas cores rosa, né, até a década de 90, e as novidades que vieram depois, que foi a branca e a vermelha. Mas tudo simples, de 5 pétalas, tá? Aí os asiáticos começaram a fazer híbridos, cruzar espécies, tá? Começaram a cruzar a Adenium crispum com a Adenium obesum, e aí conseguiram alguns indivíduos que eu chamo de riscadinhos, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui um para mostrar para vocês. Eu chamo de riscado, a galera chama de mesclado, que são os brancos. Pronto, tem uma planta exatamente desse jeito lá em cima, tá? Vamos ter paciência que o terreno aqui é um pouquinho comprido,
Mas para contar a história para vocês, vamos contar detalhadamente aí, tá? Do cruzamento, vamos subindo aqui. Com licença, mas que eu estou contando aqui a história da Rosa do Deserto pro canal. Vamos lá. Do cruzamento da Adenium crispum com Adenium obesum surgiram as primeiras riscadas, tá? Essa aqui ainda tá mais mesclada do que riscada, mas esse indivíduo aqui é bem típico aqui, eu vou mostrar para vocês. Essas riscadinhas que foram feitas pelos asiáticos tiveram o nome de Harry Potter, tá? Harry Potter foi ou também uma novidade de mercado. Essas escadinhas já é manipulação humana, tá? Já é manipulação humana. Coincidência ou não, esse espécime aqui tem as ondulações das folhas de crispum, tá? Isso aqui também foi uma grande novidade do mercado também na época, tá? A Harry Potter, para quem é fã aí do bruxinho. As dobradas foram surgir somente lá para os idos de 2009, quando uma anomalia genética apareceu num viveiro do Vietnã. E a primeira dobradinha, se chama dobrada porque as pétalas vêm em dobro, tá? Teve o nome de... deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dela. É uma dobrada rosa, tá? Era uma dobrada rosa. Foi uma grande novidade de mercado também, porque foram flores que tinham potencial de ter formato de rosa, tá? Isso vai acontecer em 2009, ou seja, até 2006, 2007, 2008 só tinha plantas simples, tá? E aí surgiu toda essa miríade de variações que a gente conhece hoje. Tem uma série de vídeos aqui no canal que a gente fala sobre como surgiram essas variações diferenciadas. Por exemplo, as amarelas não existem na natureza. Rosa do deserto amarela, tá? Essa aqui é a original nossa, tá, pessoal? Uma simples, das amarelas mais amarelas que a gente tem, chega a ser quase verde. O que existia na natureza era tubo floral amarelo, tá? Tubo floral amarelo. E aí os asiáticos começaram a cruzar os indivíduos que tinham tubo floral amarelo, de forma a cor amarela atingir as pétalas, né? Sair do tubo floral, tubo polínico, para as pétalas. Aí começaram a surgir as primeiras amarelas, tá? O livro do Mark Dmitri, ele para exatamente nesse ponto aí, quando ele começa a mostrar as primeiras diferenciadas. Ó, isso aqui é uma dobrada, tá? Mas em qualquer branca você vai ver isso. A parte interna é amarela, tá? Eles começaram a cruzar indivíduos que tinham tubo polínico amarelo, de forma aos descendentes começarem a ter essa cor amarela nas pétalas, tá? Por isso que é tão difícil fazer planta amarela, porque não existe na natureza. É uma característica de cor do tubo floral ou polínico que trouxeram para as pétalas, tá? As plantas escuras, a mesma coisa. Existiam indivíduos vermelhos, como esse aqui, que tinham bordinhas escuras. E aí os asiáticos começaram a fazer cruzamentos fechados de forma a parte escura tingir a pétala, tá? Daí surgem as roxas, pretas e etc, né? Então, com esse advento das plantas multipétalas e dessas colorações novas, no livro próprio Mark Dmitri comemora o surgimento de uma planta de pétalas efetivamente roxas. Os asiáticos, e era uma simples, tá? Os asiáticos fizeram toda essa variedade enorme de flores que a gente conhece hoje, tá? Tudo isso é novidade de mercado. Quando nós começamos a produzir em 2015, no mercado local só tinha planta rosa, vermelha e branca, tá? Vermelha era meio difícil de encontrar ainda, se encontrava mais branca, tá? As multipétalas, essas que a gente já via na internet, praticamente não tinha aqui. Era novidade, tá? Salvo engano, a rosa dobrada era Doxon, nome. Lembrei, Doxon. A primeira dobrada rosa, primeira planta rosa do deserto em pétalas dobradas,
se chamava Doxon, tá? E devia parecer muito com essa aqui, tá? Seria uma rosinha dobrada, tá? É a Doxon, lembrei do nome. Então toda essa miríade aí toda essa variedade hoje que a gente vê de centenas de tipos diferentes, de todas as cores, é coisa recentíssima, tá? Até, por exemplo, uma consagrada do mercado, que é a Golden Fate, ela vai surgir no mercado em 2016, ou seja, 6 anos atrás, tá? E trouxe uma das novidades também, de a planta ser perfumada, né? Que foi através de seleções que eles conseguiram isso. Isso torna a rosa do deserto uma planta extremamente atrativa, pessoal, é justamente essa variedade absurda de formato, de cores, de variedade floral, a possibilidade de você trabalhar a planta, né, botar várias cores numa planta só, né? Quem já viu essa planta aqui no canal, ó. Essa aqui é a francisquinha tentando abrir, que é muita pétala. Essa planta aqui ela tem 27 variedades diferentes enxertadas. Eu fiz pro meu irmão. Então a rosa do deserto ela não é só 11 espécies. Elas são, na prática, centenas, talvez milhares de plantas em uma só, né? Tamanha é a gigantesca variedade floral disponível no mercado, tá? Essa aqui é a Teresa nossa, essa aqui é a Júlio César, tá um pouquinho diferente por excesso de nutrição, um pouco de fitotoxicidade. Essa aqui é a W Blue Boy, tudo de uma planta só, tá? E aí chegamos aí nos últimos 7 anos essa variedade enorme, tá? É tanto que é difícil você ver, por exemplo, uma planta dobrada grande, tá? Que não seja enxertada. Nós temos algumas aqui que cresceram aí, que tem 5 anos com tamanho de 10 anos, pelo espaço que a gente deu para elas crescerem, tá? Mas essas plantas grandes você vai ver vão ser todas simples. Por quê? Porque é tudo novidade de mercado. Além das híbridas, como há muito hibridismo, né, para conseguir essa variedade floral toda, houve muito cruzamento entre espécies. As híbridas elas teriam um crescimento mais lento do que as puras, vamos dizer assim, né? E aí chegou-se esse volume gigantesco de flores que nós temos hoje, tá? Quando eu decidi produzir em 2015, eu fiquei na dúvida entre produzir rosa do deserto e outras plantas, entre elas a pata de elefante, que eu achava bonita, exótica também. Resolvi optar pela rosa do deserto justamente por essa possibilidade de se ter várias plantas em uma só, enquanto a pata de elefante ela seria uma planta com uma estética só praticamente, né? A rosa do deserto não, elas são centenas de plantas em uma só, tá? Elas são longevas, é uma planta que tem potencial centenário aí. Muitas das primeiras que foram domesticadas aí na década de 40, 50 pelos asiáticos ainda estão vivas, tá? E com, segundo o próprio Mark Dimitri, com possibilidade de durarem pelo menos o dobro do tempo que já duram, tá? E é isso, pessoal, esse foi um pequeno relato sobre o cultivo da rosa do deserto no mundo, sobre as variedades florais e a linha do tempo, né, delas chegarem a gente aqui. A globalização facilitou muito também, né? Hoje a gente tem possibilidade de comprar insumo e genética do mundo inteiro, né? Elas chegaram mais rápido aqui, por isso também. E a gente finaliza esse vídeo com essas duas belezas aqui, ornamentando a mesa, tá? Valeu, pessoal, muito obrigado pelo vídeo, pela audiência por esse vídeo e até a próxima.